Ô Segré, até fica aí porque eu quero falar contigo também sobre essa decisão do Milei para tentar restringir a imigração no país. Agora exigindo então que as pessoas tenham seguro-saúde ou que elas paguem, né, pelo tratamento de saúde na Argentina, também impedindo ou reprimindo aqueles com antecedentes criminais. Conte um pouquinho para mim sobre o que mobilizou Milei nesse sentido relacionado à imigração na Argentina. Bom, tem vários assuntos. Inclusive, eu vou comentar como primeira medida, e continuo depois com a análise, tem uma movimentação do exército, dos militares argentinos, nas três fronteiras, com o Uruguai, com o Brasil e com o Paraguai, mais expressivo. Nesses últimos dias, inclusive, provocou até consultas se os outros países tinham conhecimento dessas atividades do exército para coibir contrabando, armas, narcotráfico. O ministro da Defesa do Paraguai indicou que sim, que sempre se trabalha em conjunto. Eu não vi nada do Brasil e do Uruguai, mas é ostentoso essa presença dos militares argentinos, do exército argentino, na tríplice fronteira. Em relação à migração, isso vem de longe. E vem de longe porque, por exemplo, tem cidades que são cidades fronteiriças em que o aspecto da saúde pública é ocupado 90% por estrangeiros. Os bolivianos, para ser mais concretos, atravessam a fronteira e eles se atendem em hospitais públicos argentinos, e esses atendimentos representam 90% de pessoas que não são argentinas, e o custo termina sendo arcado pela Argentina. Então, o que quer se dar, o que o Milei está tentando, primeiro, venha desde que isso não gere um custo para a população argentina. Turistas, em questão sobre esse plano médico, é uma questão que vários países solicitam. Ou você tem que ter dinheiro para fazer isso. Te convido a você ter uma viagem para os Estados Unidos, quebrar o pé ou gerar um problema de saúde para um americano e não ter plano de saúde. E aí você vai ver como a situação vai ser totalmente diferente. Não é uma viagem para Disney, não. Então, me parece válido. A mesma coisa que a educação. Tinha muita gente, muitos brasileiros, inclusive, estudando medicina, sobretudo, porque a Universidade Argentina é gratuita. Então, fala, se vem que peça a cidadania, aí como cidadão não temos nenhuma restrição, mas como estrangeiro, se você quiser utilizar um serviço público, tem que pagar. Sinceramente, me parece até coerente. Para você, Piperno. Olha, eu acho o seguinte, imagina, por exemplo... O que você está bufando aí? Não, assim... respirou fundo agora. Eu conheço muitos estrangeiros que moram aqui no Brasil que eles têm acesso a serviços públicos. É uma opção que o país fez. Eu, por exemplo, eu me lembro... Na cobertura dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, 2 integrantes da nossa equipe tiveram a necessidade de atendimento de saúde. Foram lá e sem nenhum problema conseguiram esse atendimento. Mas, por exemplo, eu também já viajei fazendo plano de saúde para alguma emergência, porque eu sabia que o país para onde eu iria não proporcionava esse tipo de gratuidade, por exemplo. O Segredo tem razão quando ele menciona os Estados Unidos. Europa também. Então, na Europa, vai depender muito o país. Sim. Onde você... enfim, para onde você vai. Alguns cobram por esse atendimento e outros você... Por exemplo, eu viajei no ano passado para Espanha e Portugal, eu precisei fazer o seguro-saúde. Pois é, não, eu fiz agora para a Itália. Né? No caso lá, por exemplo, então de Londres, a gente teve aí esse atendimento. Agora, isso também já foi há algum tempo, não tenho a exata informação se as regras mudaram desde então. Agora, eu acho o seguinte, que atravessar a fronteira para buscar um serviço de saúde, por mais que eu seja a favor de que a questão humanitária, enfim, prevaleça e tal, eu acho que numa situação emergencial isso tem que ser feito, mas também é claro que eu acho que o país tem todo o direito de estabelecer as suas regras. Agora, para o estrangeiro que já mora lá, né, ou que mora aqui, aí eu acho, honestamente, um excesso. O Segré, quer fazer algum contraponto nesse sentido? Quero sim, Evandro, não muda. O estrangeiro que mora aqui, ele tem residência. O estrangeiro que mora no Brasil tem residência. Bom, mas aquela pessoa que já tem a residência
com um documento oficial, ele continua tendo todos os benefícios de quem mora aí, igual. Não muda isso. Não, isso não muda. Sim. Aquele que vem ilegal, por exemplo, não deveria ter. Aquele que vem de turista e tem uma questão, ele teria que ter um plano de saúde. Até porque, imagina um turista no Brasil que quebrou uma perna, tem um problema de saúde grave, vai no SUS. Não vai ter um atendimento prioritário. Vai. Não, peraí. Prioritário? Prioritário? Olha só. Então, peraí. Então, um brasileiro que tem que fazer uma radiografia ou uma, endoscopia, demora 2 meses, e um argentino que foi passear em Florianópolis vai passar por frente dele. Mas aí seria o atendimento de urgência. Estou falando atendimento de urgência, emergencial, diferente. Dependendo do lugar. Aí urgência pode ser, aí não tem problema. Não entrar numa fila por exame. Não tem a ver com isso, não é? A pessoa vai vir para cá e falar assim, eu quero entrar na fila por uma cirurgia eletiva. Não. É para justamente se acontecer uma urgência. Se ele buscar o atendimento, ele teria. Agora, não, de fato, furar a fila de brasileiros que estão há anos esperando por uma ressonância e outras questões, né? Fala, Zé. Olha, é o seguinte, o SUS brasileiro, ele é universal. Qualquer pessoa que chegar lá na UPA ou no hospital, ele é atendido, tudo grátis, medicamentos e tudo, se ele conseguir ser internado. Isso aí depende do local. Tem local que funciona, tem local que não funciona. E existe, inclusive, essa discussão internamente. Por exemplo, o Distrito Federal tinha, agora não tem mais, um excelente sistema de saúde. E se dizia que Brasília, em termos de saúde, era nacional. Os prefeitos compravam de longe, daí com a ambulância, e traziam para cá os doentes da cidade, porque era mais importante comprar uma ambulância do que construir um hospital e tal. Então, isso internamente. Agora, internacionalmente, qualquer estrangeiro, índio, não sei o quê, empregado, desempregado, que chegar é atendido. Aí a gente fala, isso não tem muita importância. Vai lá na fronteira com a Venezuela, 80% dos partos nas maternidades lá de Rio Branco e Pacaraima são de venezuelanos. 80%. Muitos recebem Bolsa Família. Então, o Brasil tinha que tomar isso como exemplo e adotar que o SUS é lindo e maravilhoso, mas é nós. Não está funcionando porque é muito caro. Fala, Kriegner. Evandro. Acho que Peraí, Segré, que eu já passo para ti. Fala, Kriegner. Do ponto de vista conceitual, eu estou super a favor. Eu acho que cada país precisa tomar as decisões e escolher muito bem qual vai ser a postura em relação a como gastar o dinheiro, né? São eles que estão fazendo o pagamento dos impostos. Agora, tem uma questão da prática também. Eu acho que esse cálculo que talvez não está sendo levado em consideração e que me parece que talvez não influencie tanto mesmo, mas que deve ser. Por exemplo, será que exigir um seguro-saúde mais caro, se for comparado talvez com o plano de saúde aqui no Brasil hoje em dia, né? Exigir uma série de outras coisas. Isso torna o país mais ou menos atrativo para ser um destino turístico? Eu acho que nesse caso a gente precisa considerar também. Uma coisa é a questão de direito e tudo mais, conceitual, estou super a favor. Agora, e na atratividade daquele país sendo um polo turístico? Você colocando mais empecilhos, mais documentos, o quanto que isso atrapalha, né? Que foi, Zé? O problema é a fronteira, porque sobrecarrega aquelas cidades próximas ali, né, da fronteira. E que muitas vezes são cidades que não têm estrutura para receber essa quantidade de gente, né? As capitais muitas vezes ficam distantes, ou as cidades maiores e mais bem estruturadas. E para isso, acho que o conceito se aplica muito bem. Agora, eu penso só na questão do potencial turístico, o quanto que isso ajuda ou atrapalha o desafio aí. Agora, se eu até puder colocar uma experiência própria, essa questão, a gente sempre fala, né, que o SUS é universal, e é universal. Mas até a página 2, porque eu já tive 2 situações, uma em São Paulo e outra no estado do Goiás, em que eu acompanhei uma pessoa não brasileira que estava de passagem e precisou ter o atendimento emergencial. E a primeira coisa que pediram qual foi? CPF. Sem CPF não tem atendimento. Sim. E aí, eu estava ali, eu falei, não, mas é universal isso aqui, a pessoa não tem o CPF, é turista, está viajando. E aí teve toda uma briga, aí conseguiu fazer passar, né? Mas a gente percebe até a falta de entendimento até de quem está operando ali no pronto atendimento essa questão. Arremate, Segré. Não, tem a questão desse controle migratório obedece, por exemplo, falamos das universidades. Esse comunicado estabelece que as universidades públicas poderão colocar, se desejarem, aranceles para estudantes estrangeiros. Não aplica nenhum problema para aqueles que já têm o documento.
ele se restringe àquelas pessoas que entraram ou se mantêm no território nacional em forma ilegal. E uma coisa que se endurece, e sinceramente estou perfeito e totalmente de acordo, pessoas que têm crimes, antecedentes penais em outro país, não venham para aqui. Da mesma maneira que, se eu tiver que tramitar uma residência, uma cidadania no Brasil, me é exigido antecedentes penais do meu país e antecedentes penais no Brasil. Então, é uma questão de lógica. Me parece muito salutável até para o país não gastar aquela pessoa que está irregular. Aquele que está regular, está tudo certo, não muda nada.